Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe e eu venho gravar mais uma videoaula de sociologia para vocês, tá? Vamos aqui para a tela, para o primeiro slide, para a gente ver do que a gente vai falar hoje, olha isso. Vamos falar sobre os movimentos sociais brasileiros, olha que legal, movimentos sociais. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, de algum movimento social, ou até faz parte de um, já ajudou, já foi em alguma manifestação. É muito comum, né, hoje em dia, né? E antigamente também tinha os movimentos sociais. A gente vai entender um pouco o histórico deles aqui no Brasil durante essa aula, né, pra gente dar uma esclarecida nisso. Hoje tem tanto movimento social aí que é bom a gente entender, né, como que isso surgiu, né, e até se vocês se permitirem, né, despertar algum interesse, né, militar, né, de certa forma. Vamos para o próximo slide, ó, nós vamos entender como que esses movimentos sociais se desenvolveram, tá? Os movimentos sociais são grupos de pessoas que defendem, demandam e ou lutam por uma causa social e política. O movimento social é isso, gente. Grupos de pessoas que defendem e lutam, né, por uma causa social, política, né? Lutam por alguma coisa dentro da sociedade, né? É uma maneira de organização popular que tem como objetivo expressar os seus desejos e exigir os seus direitos, né? Então, olha isso, exigir os direitos, né, do que é nosso. O movimento social serve para isso. Esses movimentos podem ser pontuais, gerando revoltas, né? Fazer um movimento ali para fazer uma revolta, ou ser movimentos duradouros, que continuam existindo ao longo dos anos para garantir os seus direitos. Movimentos mais estruturados, né, pessoal, que tenham uma duração maior, né, que tenham um programa, né, gradativo para ser aplicado, né? Então, temos esses dois tipos. Vamos para o próximo slide, que a gente vai entender isso melhor, ó. Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos, como eu havia falado para vocês. Pode ser o conjuntural, que ele surge buscando um objetivo específico e tem um curto prazo, por exemplo, né? Como a gente falou ali na revolta, por exemplo, né? É um movimento curto ali. Vamos fazer a movimentação para a gente fazer um protesto, para a gente conseguir alguma coisa. Como foi a movimentação dos 20 centavos, lembra? Né? Tem aqui, não é por centavos, é por direitos, né? Teve aquelas manifestações lá que balançaram aí São Paulo, né? O Sudeste, de certa forma uma parte do Brasil, enfim, mas que clamavam, né, por uma coisa mais específica, né? A diminuição ali, né, das passagens de ônibus, né, e também algumas decisões políticas ali no meio que eles queriam, né? Mas esse movimento também é cheio de controvérsias, né? Despontou, muita gente se apropriou dele depois também para fazer uma política meio de destruição do país aí. Mas enfim, né? É um exemplo para vocês relembrarem, que é algo bem recente, o movimento aí dos 20 centavos, né? Agora, temos também o movimento estrutural, olha isso. Aquele que quer conquistar coisas a longo prazo, buscando uma mudança na estrutura da sociedade. Esse dos 20 centavos queria uma mudança rápida, né? Um protesto, uma manifestação. Agora, o estrutural, ele quer conquistar coisas a longo prazo, né? Buscando uma mudança na estrutura da sociedade, mudar as estruturas, as formas de pensamento, de ação, que já vem há muito tempo, né? Movimentos sociais não precisam ser apenas contra o governo ou contra algo, podem ser de apoio também. Também tem os movimentos que apoiam, né, os governos, enfim. Então tem vários tipos. Mas esses estruturais, eles querem mexer na estrutura das coisas, né? Modificar as coisas de forma maior, né? Mais geral, para o país todo, né? O movimento negro, por exemplo. O movimento negro nasceu no século XX e é um movimento de suma importância, que existe até hoje e que toma decisões muito importantes, né? E também promove políticas muito importantes, né, para valorização, né, da diversidade étnica, né, da etnia negra, né, e contra, principalmente, né, contra o racismo, né, que é um
problema que nos atrapalha, nos assola, é vergonhoso e existe até hoje, né, aqui no Brasil, e muito acentuado, né? Então, são movimentos que querem mexer na estrutura, né, do negócio. Então, tem essas duas diferenças aí. O conjuntural, que é papum, acabou, é a manifestação. E o estrutural, que é um movimento mais trabalhado, que vai fazer manifestações, mas vai continuar ali sendo movimentado, né? Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui como que é a Constituição, como que ela está, né, ligada, né, aos movimentos sociais, através de um título e um capítulo, né? Vamos entender aqui. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Olha só. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º desse capítulo diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, tá? Ó, vamos falar aqui do 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então a Constituição garante que nós façamos manifestações e movimentos, protestos, tá? Desde que seja pacífico aqui, né, como a Constituição nos assegura, mas a livre movimentação, né, na cidade, ao ar livre, né, nas esplanadas dos locais, nas praças, as pessoas precisam, né, é constitucional isso, precisam fazer isso, têm o direito de fazer isso, né, promover atos, né, ao ar livre para reivindicar alguma coisa ou apoiar alguma coisa, enfim. Né. Então é assegurado constitucionalmente. Então, se você está fazendo manifestação na rua, né, isso não é ilegal, não é contra a lei, nada disso. Inclusive assegurado pela Constituição. Tá? Vamos para o próximo slide. Vamos seguir aqui. Tá? Vamos entender um pouco, né, do histórico dos movimentos sociais no Brasil, né, desde o século XIX até o XX. Né? Nesse período, tivemos muitas mudanças políticas e sociais, e principalmente lutas importantes. Gente, aconteceu muita coisa. Né? Teve queda da monarquia, né? Primeira República, período Vargas, né? Ditadura militar, né? Depois, a gente teve muita coisa acontecendo no Brasil. Né? Mas a gente vai falar um pouco aqui do século XIX e o XX, essa transição aí, durante a Primeira República, né, mais precisamente. Então, olha só, as 4 principais revoltas desse período, e que são as mais estudadas na história, são a Guerra dos Canudos, né, que aconteceu em 1896, a Revolta da Vacina. Todas essas revoltas, elas estão lá no primeiro slide. Né? Eu pus uma foto simbolizando elas. A Revolta da Vacina, que é aquela gravura famosa do exército de seringa indo para cima da população. A Revolta da Chibata, que eram os marinheiros. Os marinheiros não aceitavam as condições de reprodução da escravidão dentro da marinha. Tinha castigo lá, tortura, né, mesmo depois de abolir a escravidão. E a maioria dos marinheiros era negra. Né? Tem até uma música que fala sobre o líder da Revolta da Chibata, que era negro também. E a Guerra do Contestado, a famosa Guerra do Contestado, que aconteceu mais no século XX, né, 1912, né, igual a Revolta da Chibata e da Vacina. Mas foi a última ali, a Guerra do Contestado. E a gente vai entender um pouco disso. Né? Vamos para o próximo slide. Vamos começar a ver, a gente vai ver duas aqui, o Contestado e o Canudos, né, que são as mais pops, assim, digamos assim, mais vistas, né? Apesar que a Revolta da Vacina, né, tá em alta agora também por causa dessas vacinas da Covid, mas vamos ver aqui o Contestado e o Canudos. Primeiro o Canudos. Ó. Canudos foi um confronto entre um movimento popular e o exército da República. Já era República na época, tinha acabado de cair fora a monarquia, hein? Que durou
de 1896 a 1897 e aconteceu na comunidade de Canudos, em Pernambuco. Olha isso. Trazendo um pouco de contexto histórico, a região sofria com uma grave crise econômica e social, né? Trazia na sua história a presença de latifúndios improdutivos. Olha o latifúndio que a gente tanto fala, grandes extensões de terra que não produzem nada, né? Só são de um dono. O dono tem ali a posse da terra, mas não faz nada com aquilo. E o pessoal passando fome ali, né? Além dos problemas enfrentados com as secas cíclicas e desemprego crônico. Então ali era o Nordeste, né, gente? É o Nordeste. Tem muita seca, desemprego, ele tem muito problema social ali, causado, evidentemente, por essas lideranças, né, que não administram a região de forma correta. Mas olha isso, esse período estava sendo um período de forte miséria, fome, desemprego, seca ali, né, o final do século XIX ali. E aí Antônio Conselheiro, como ficou conhecido, foi um beato que percorreu os sertões pregando e com isso ganhou seguidores que o consideravam um santo, que vinha salvá-los da vida miserável. Conselheiro era um religioso, né? Um homem muito religioso. Foi abandonado, acho, pela esposa, e aí decidiu sair no deserto, né? Ali no deserto do Nordeste, né? No sertão, para pregar. E aí começou a arrebanhar um monte de gente ali, prometendo que ia salvar, né, o pessoal da miséria com a ajuda da fé. E aí o pessoal teve esse cara como um santo, um profeta, um beato, né, um cara santificado ali. Seguiu o cara. Vamos seguir esse cara aí que está prometendo muita coisa pra gente, né? Próximo slide aqui, ó. A gente vai continuar falando de Canudos. Esse é a imagem do Antônio Conselheiro, né? Parece o Gandalf, né? Um bruxo, né? Com barba, com chapéu, com cajado, né? Mas é um cara, tem essa figura aí caricata, mas era um simples senhor, né, que pregava coisas religiosas, cristianismo, né, a fé ali, e organizava o pessoal para poder desenvolver ali a comunidade. Ele também tinha esse lado organizacional, de liderança. Por volta de 1893, Antônio Conselheiro decidiu parar com suas andanças, né, então parou de pregar, e junto com seus seguidores montou um pequeno povoado em uma velha fazenda abandonada em Canudos. Formaram ali o povoadinho. Ele decidiu organizar ali a vida para todo mundo. Antônio Conselheiro colocou o nome do povoado de Belo Monte, onde havia regras como a proibição de jogos, bebidas e prostituição. E cada morador recebeu um pedaço de terra para viver com sua família. Com o tempo, a notícia se espalhou e mais pessoas foram para o povoado. Então o cara criou a comunidade, era uma comunidade reclusa, religiosa, não podia bebida, não podia jogo, não podia prostituição, não podia nada. Mas tinha que funcionar ali, funcionava de fato, né? As pessoas chegavam ali, ganhavam um pedaço de terra e começavam a desenvolver sua vida, né? Coisa que o governo não proporcionava na época, nem a monarquia anterior e nem a república agora. Então o conselheiro fez isso, montou a comunidade ali, todo mundo se ajudando, né? Uma cooperativa ali, né? De certa forma. Vamos para o próximo slide, a gente vai entender isso. Isso incomodou bastante os fazendeiros, porque os fazendeiros não queriam uma comunidade ali se desenvolvendo de pessoas pobres, eles queriam manter o controle ali do local. A elite preza por esse controle econômico. Isso incomodou bastante os fazendeiros locais e os chefes da região. E começou a se espalhar um boato, uma fake news da época. Olha isso, um boato. Lançaram a notícia falsa aí pra galera de que ali havia se instalado uma monarquia financiada por Portugal. Olha isso. Com a intenção de acabar com a república, né? Mais ou menos com essas bobagens aí que eles espalham, né? Que o comunismo vai se espalhar no país e vai dominar o país, não sei o que. Já estavam inventando isso nessa época, né? Mas com a monarquia, né? A monarquia tinha acabado de se findar no Brasil, de terminar, os monarcas tinham sido expulsos daqui, né? A república se instaurou, né? E aí, para desmobilizar ali o movimento, né? Que era um movimento, né? Para deslegitimizar ali o movimento, os caras jogaram essa fake news, né? De que era um reduto monárquico ali financiado por Portugal estava financiando e eles queriam transformar o Brasil de novo numa monarquia, várias besteiras, né? E com isso, tropas do exército foram até Canudos. A partir dessa fake news, o governo subverteu isso, né? Distorceu isso e aproveitou. Agora vamos acabar com isso, né?
Com isso, as tropas do exército foram até Canudos e, após meses de cerco de conflitos, a guerra acabou com a morte de uma grande parte da população local. Sobreviveram apenas crianças, mulheres e idosos. Então olha o que o governo fez, foi lá, mas olha isso, foi lá, mas tomou vários paus de Canudos, porque o exército era todo mal aparatado na época, era um exército cru, muito cru. E mesmo assim Canudos conseguiu resistir durante várias incursões, 3, 4, 5 incursões, não sei ao certo, mas tiveram várias incursões ali do exército para Canudos, né? E o exército toma vários paus ali, mas até que consegue, forçou, até que conseguiu. Acabou com a comunidade de Canudos, matou todo mundo, matou o conselheiro, inclusive cortou a cabeça do Antônio Conselheiro para ser estudada, trouxe aqui pro Sudeste para ser estudado, né? Para os cientistas verem lá o que tinha na cabeça dele, enfim. Mas fizeram tudo isso. Um dos melhores relatos que se tem desse período é o de Euclides da Cunha, que era um jornalista que esteve presente no conflito e escreveu o clássico da literatura, Os Sertões. Esse livro é maravilhoso. Esse livro ele é um grande estudo histórico, né, da Guerra dos Canudos. Porque o Euclides da Cunha foi junto com o exército, junto com o governo, para acompanhar a guerra e documentar as coisas, né, fazer um relato jornalístico. E é aqui onde a gente tem a junção da história e do jornalismo, né, que é um grande parceiro da história. É algo que documenta ali os fatos e depois a gente pode estudar sobre isso, graças ao jornalismo que documentou. É óbvio que tem sérias questões em relação a isso, né, e alguns problemas de fato, mas é inegável que o jornalismo é um grande parceiro da história, né, até porque o Euclides da Cunha era um jornalista, né, e hoje a gente usa o livro dele, Os Sertões, como fonte para estudar, né, e entender como que essa Guerra dos Canudos aconteceu, que é uma história bem distante, mais de 100 anos, né, 120 anos disso aí. Então olha isso, tem um relato excelente do Euclides da Cunha, que se chama Os Sertões, que é esse senhor aqui que está na capa do livro, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então a gente viu o que aconteceu aí na Guerra dos Canudos, né? Foi um dos primeiros movimentos aí do finalzinho da nossa república, né? Movimentos sociais, né? Olha só, os caras tinham uma comunidade, né? Queriam viver a seu modo, né? E aí o governo foi lá e esmagou isso de forma pífia, né? De forma bem capenga, né? Porque o exército do Brasil na época era bem capenga, né? Mas foi ali, né? E conseguiu dominar a região de Belo Monte e acabar com a revolta dos Canudos. Vamos para o contestado agora, olha só. Olha essa imagem da ferrovia, né? As pessoas ali fazendo a guerra e o trem passando. Porque isso é muito emblemático. Em 1912, acompanha comigo aqui, iniciou-se a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, o mapinha, São Paulo em cima e passa por Paraná, Santa Catarina e chega até o Rio Grande do Sul. Essa ferrovia ia ser construída. Em 1912, iniciou a construção pela empresa Brazil Rail Company, empresa estrangeira, construindo ferrovia aqui. O governo cedeu uma grande extensão de terra no limite do estado do Paraná e de Santa Catarina, mas se aproveitou dessa situação e desapropriou as terras, mandou todo mundo embora, as terras dos camponeses, né? A princípio apenas para a construção, mas já que dava para lucrar, né, com erva mate e madeira que era plantada ali pelos camponeses, por que vai devolver isso, né? Aproveitaram, pegaram as terras na mão grande ali, tomaram para si, os camponeses que se arrumem lá, né? A gente pega a terra, já que era cultivado ali, já erva mate, madeira, então vamos ficar com essas terras aqui que é mais lucro para o nosso governo. E os camponeses ficam com as mãos abanando. Quando a linha ficou pronta, não garantiram a devolução das terras aos moradores que ficaram ali sem nenhum apoio. O pessoal foi despejado da terra e sem garantia de nada e construiu a ferrovia. Olha lá. Vamos para o próximo slide para entender o que aconteceu. Então, apareceu um cara semelhante ao conselheiro.
que também que eu escolhi essas duas revoltas? Porque elas são semelhantes dessa questão ideológica, né? Que tinha um líder também religioso. José Maria de Santo Agostinho, que era um monge, se sensibilizou com a situação das pessoas que estavam ali, né? Os desabrigados, né? Sem casa, sem terra. E, sem autorização do governo, começou a pregar naquela região e fundou uma comunidade para amparar os oprimidos, uma comunidade ali que ajudava as pessoas desamparadas, que chamava Quadrado Santo. Tá? Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos, o governo enviou soldados para a região para perseguir o monge e seus seguidores e desmanchar a comunidade. Ó, sempre que vai se formando uma comunidade, pessoas que pensam diferente ali do governo e querem seguir a vida de outro jeito, o governo vai lá e esmaga a revolução, suprime a revolução, né? Acaba com tudo ali, porque é um foco de rebeldia, né, para o governo. Por mais que seja aliado à religião, com vários tipos de conservadorismo dentro dessas comunidades, é uma coisa que se promove como alternativa ao governo. Então o governo vê isso como uma ameaça e vai lá e esmaga a revolução. Funciona nessa linha, mais ou menos. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos, o governo enviou soldados, né, para a região para perseguir o monge e seus seguidores, desmanchar a comunidade, como eu havia dito. A guerra começou com os soldados armados contra os fazendeiros, que tinham apenas ferramentas. Olha isso, mandaram o exército federal para combater fazendeiros. Isso gerou a morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, inclusive de seu líder, que foi morto na Batalha de Irani. Então o José Maria de Santo Agostinho é morto também. O governo manda um exército federal, por mais que fosse mal aparatado talvez, mas tinha armas, tinha pólvora, né? Canhões, e o pessoal aqui do contestado, né? Da área que foi desapropriada pelo governo, né? No sul do país, eram camponeses, fazendeiros, com ancinho, com um pedaço de pau, com enxada, né? Então olha isso, o que o governo faz. Próximo slide. Apenas depois de tudo isso é assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, no Rio de Janeiro, e surgem ali as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, e vai sendo construída uma nova cultura regional no Brasil. Então vocês podem ver aqui a foto, né, dos camponeses, enfim, eles se armam, né, porque esse conflito ele dura bastante tempo, né, ele é significativo até para a história, né, ele vai de 1912, né, até 1916, né, então é um período até grande, né, de conflitos. Então houveram muitos conflitos ali, o governo, né, o exército do governo, né, massacrou muita gente ali, né, inclusive com a presença de maquinário de guerra mais evoluído, eles aproveitaram ali para testar também nas pessoas. Então foi um grande conflito que foi esmagado de certa forma aí pelo governo, mas que também teve avanços, né, com a assinatura do Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, né, criou as cidades ali para o pessoal, né, então de certa forma foi uma revolta, né, que conseguiu alguns frutos, diferente de Canudos, por exemplo, que Canudos foi totalmente apagado do mapa ali pelas tropas do governo, né. Então apresentei para vocês Canudos e a Guerra do Contestado, tá? Por que chama contestado também? Porque fica ali numa região entre Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, ali que chama contestado, né? É uma região ali do sul. Então, levou esse nome por causa do nome do local também. E é isso, tá, pessoal? Falei um pouco para vocês dos primeiros movimentos sociais aqui, né, do nosso Brasil, que começaram dessa maneira. E no próximo slide, vocês podem ver aqui que a nossa videoaula acabou, né? Obrigado, espero que tenha ficado claro o assunto, tá? Se não ficou, me chamem, por favor, dúvidas, não deixem de perguntar, tá? Me chama aqui no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tudo, tá? Na escola também, depois a gente volta para a escola, tem isso também. A gente não fiquem com dúvidas, tá? Obrigado, se cuidem, usem máscara, tá? Fiquem em casa,
Se tiver que sair, usa máscara, álcool em gel, faz o distanciamento, tá? Sobreviva, porque o vírus não tá para brincadeira, tá bom? Obrigado, boa semana, tchau!